Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou meu crachá, gente, que eu fiz, ó, na Shopee, ó. Tem o meu nome completo, tem ali autismo e epilepsia, tá? Atrás tem nome de um responsável, telefone para ligar, né? Para alguém para me socorrer, né? Se tiver, por exemplo, uma convulsão no centro, né? Tipo sanguíneo, o que, que mais tem atrás? E a minha data de nascimento, né? Porque é a última, uma vez que eu tive, né, convulsão, né, lá no Instituto de Perícia Geral, né, que eu tava fazendo minha identidade lá na recepção, tinha um senhor no lado que achava que eu tava tendo um ataque cardíaco. Eu tava tendo uma convulsão, né, se chamaram SAMU, tudo, né. Mas imagina se fazem uma massagem, né, cardíaca para quem não tá tendo um ataque cardíaco. Pode até, né, matar. Então, porque às vezes tem pessoas que não reconhecem uma crise convulsiva, né? E às vezes eu tô com o Gabriel, mas o Gabriel tem só 12 anos, é autista, e quando ele fica muito nervoso, ele não consegue falar direito, né? Então é bom que ele já tenha os dados, né? Uma pessoa para me socorrer, telefone para eles ligar, que eu tenho convulsão e autismo, facilita bastante, né? Os postos também, quando eu tenho prioridade, que os idosos ficam me olhando de cara torta, né? Porque eu sou, né? Não sou idosa. Daí já sabem por que, que eu também tenho direito à prioridade. Então é bem, acho bem importante, tá, gente? Gente, hoje eu vou falar a quarta característica de autismo, tá? E que eu tenho também, tá? Porque eu já falei pra vocês, são mais de 10 características de autismo, tá? E não necessariamente o autista tem todas, né? Mas tem várias, né? Então tô falando de características de autismo que eu tenho também, tá? Que é o hiperfoco. Essa é uma característica que eu, autista, né, tenho. Eu sou autista moderada, autista número 2. E meu filho também é autista moderado, número 2, também tem. O hiperfoco. Quase todos os autistas têm. É como o nome diz, hiper, muito foco, tá? Então, às vezes, né, ele pode mudar. Às vezes o Gabriel muda, o meu filho, né, de um mês para outro, o hiperfoco, né? Agora, por exemplo, ele tá no hiperfoco. Um é ainda há muito tempo que ele tem, que é o futebol. E o outro, ele. O Titanic. Ele vê pedaços do filme Titanic na televisão, reportagens sobre o Titanic, também transformando o hiperfoco dele. Mas o Gabriel às vezes muda, pode mudar o hiperfoco. O meu já é o mesmo há anos, que é o autismo e psicologia, doenças psicológicas, doenças mentais, né? Tudo isso me fascina muito. O hiperfoco, gente, tem o lado positivo e o lado negativo, tá? O negativo é que muitas vezes, quando a gente está falando com parentes, amigos e tal, e não são assunto do nosso hiperfoco, a gente tem muito menos vontade de conversar, muito menos vontade de interagir. Dificulta, então, a interação, a conversa e tal. E a mesma coisa na escola, tá, gente? Eu me lembro quando eu estava na oitava série, por exemplo, quando tinha história, geografia, que eram matérias que não são do meu hiperfoco, mas são muito importantes, porque quando tu vai fazer um vestibular, vai fazer um concurso público, isso me fez muita falta, gente. Eu nunca repeti de ano, mas eu só decorava pra prova, ia bem nas provas, nunca fui reprovada, fiz até ensino médio completo, né? Fiz até magistério, não segui, como falei nos vídeos anteriores. Mas só que depois eu já não sabia mais nada de história e geografia, porque eu não aprendia mesmo, só decorava. E eu me lembro de aulas na oitava série, por exemplo, né, oitavo ano, que a professora explicava um monte de coisa sobre história, sobre, né, digamos, história do Brasil, coisa arada e tal. E eu tava ali na cadeira, quietinha, em silêncio, mas o meu pensamento, a minha atenção, ixi, tava pensando em outras coisas, né, nada a ver, e não tava escutando nada do que ela tava falando. E, consequentemente, não estava aprendendo. Depois, quando eu fiz vestibular, quando eu fiz concurso público, isso me fez muita falta, tá? Me fez muita falta, porque daí eu vi como eu fui mal nesses, né, nesses concurso público, vestibular, essas coisas, porque eu não tinha realmente aprendido, porque na época que eu, né, estava estudando, eu não estava prestando atenção, mas devido ao meu hiperfoco.
E a mesma coisa é o Gabi, né? O Gabi, ele é muito inteligente, ele é muito esperto, meu filho Gabriel, né? De 12 anos. Mas tem coisas que às vezes ele não aprende na escola não por falta de inteligência, mas por não prestar atenção, por ser coisas que não são do hiperfoco. Gente, mas assim, ó, existe uma lei, tá? Que todo autista, né? Agora, na minha época, não sei, né? Mas agora, né, atualmente, todo autista, até quando estiver na faculdade, tá, gente? Porque tem autista que faz faculdade, sim. Alguns fazem, outros não fazem, né? Tá. Mas até na faculdade. Tem direito à atividade adaptada. E é muito interessante, muito legal, né? Muito, digamos assim, vai ter um resultado muito bom se a pessoa quer adaptar essa atividade, usar o hiperfoco do autista. Ele vai ter muito mais chances de aprender. E isso também na terapia. A terapeuta até atual do Gabriel, que ele está indo na psicóloga, né? Uma vez por semana, ela tá usando os hiperfocos dele. Tanto que ele logo pegou. Diz que gosta dela, porque a maioria dos terapeutas que ele passou, ele tinha uma implicância, falava que não gostava. E ela, logo, ele falou: não, eu gosto dela. Não cria resistência, não fala, não quero ir, não quero ir. Eu falo, hoje tem terapia, vamos na terapia, tudo bem, ok, não tem resistência, não tem nada. E ela disse, né? Eu não entro junto, né, gente? Só na primeira sessão que eu entrei para falar bastante sobre, né, o histórico do Gabriel. Mas fora a primeira sessão eu não entro, né? Fico na recepção. E mas ela disse que ia usar. Ela perguntou para mim quais eram os hiperfocos do Gabriel. Eu falei, né? Futebol e tal. Na época não tinha o Titanic ainda. E, e ela falou que ia usar nas terapias, nas atividades. Eu fiquei muito feliz, porque isso é uma ótima estratégia. Escolar também. No início do ano, o Gabriel mudou de escola esse ano, porque aqui na minha cidade, até a quinta série é a escola municipal. A partir da sexta série, vai para estadual. Então eu teve que mudar de escola, né? A escola do lado, né? Mas é outra escola. E no início eu não estava adaptando as atividades. E o Gabriel chegava em casa resistente, não querendo mais ir para a escola, brabo, né? Não, não conseguindo fazer as atividades, não querendo mais ir na escola no outro dia. Então eu lutei bastante, né? Conversei bastante, cobrei muito da escola para adaptar as atividades. Daí eles começaram a adaptar todas as atividades e acabou essa resistência do Gabriel de não querer ir para a escola e houve aprendizagem. Claro que a aprendizagem do autista é diferente, tá? O Gabriel, ele é moderado, é número 2, né? Não é leve. Então, ele aprende num ritmo diferente, tá? Num ritmo diferente. Ele tem muita dificuldade na leitura. A gente desconfia-se que ele tem dislexia, mas como eu dependo do SUS, eu ainda não consegui investigar, mas eu acredito que ele tenha, né? Porque a leitura para ele é muito complicado. Mas eu faço reforço de leitura com ele todos os dias, mas de 15 minutos. Não adianta fazer 1 hora, 2 horas, que ele vai ficar brabo, ele vai ficar resistente, ele não vai prestar atenção. Forçar, não adianta. Então eu faço 15 minutos. 10, 15 minutos por dia, né? Eu faço ele ler 10 palavrinhas, se ele não consegue, eu ligo para ele. E um textinho com letras bem grandes, né? Porque eu vi que tem dificuldade, senão ele confunde uma linha com a outra. Por isso que eu acho que ele tem dislexia e tal. E o que ele não consegue, eu ajudo e tal. E nisso, nesses meses que eu tô fazendo isso, eu já vi uma grande melhora na leitura por ele. Gente, tempo. Pode ter hiperfoco por pessoas, tá, gente? Amigos. Eu já tive por ex-namorado. A gente cria uma dependência emocional. Só pensa naquela pessoa o dia inteiro, o tempo todo. Mas não faz mal, tá, gente? A gente não é psicopata. Nunca fiz mal. Por exemplo, pro meu ex-namorado. Nunca fiz mal nenhum. Mas de pensar, de querer, pode ter hiperfoco em pessoas também. Assim como em assuntos, né? Coisas, etc e tal. Gente, infelizmente tá dando tempo, tá? Curte, por favor. O curtir é muito importante para marcar ponto. Comente, nem que seja um boa tarde, um oi. E se compartilhar tá me ajudando também muito, tá? Beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser.